Bem-vindo a mais um Café com Cinema, aquele momento seu e meu do YouTube que a gente toma café e discute um pouquinho sobre cinema. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a reabertura do cinema. E aí? Veio pandemia, parou tudo, esse momento trágico na nossa história. E o cinema? O que aconteceu com os cinemas que a gente gostava tanto de ir? É isso que a gente vai debater no vídeo de hoje. E não esqueça, para fortalecer o canal, deixe o seu like aqui, escreva no comentário tudo que você achou do vídeo ou indicações para próximos vídeos. E bora lá! Em 2020 a gente sabe que teve a pandemia do coronavírus, esse momento trágico na nossa história. O mundo inteiro parou, praticamente todas as profissões foram atingidas de alguma forma. Mas e aí? E o cinema? E os produtores? O que aconteceu? E as salas de cinema? O que aconteceu com elas? O cineminha que a gente tinha no nosso shopping, que a gente podia ir, ou até mesmo os cinemas pequenos, cinemas de rua, que eu adoro tanto ir, principalmente em São Paulo, tem vários que eu adoro ir. O que aconteceu com eles? Bom, antes de comentar, antes de debater e chegar nisso, eu vou trazer um resuminho bem breve sobre a história das salas de cinema pelo mundo. Como surgiu as famosas salas de cinema no mundo? O cinema ele surge não no século XX, já no século XIX, o finalzinho do século XIX. Ele surge com as primeiras câmeras, né, os cinematógrafos, que eram chamados uns equipamentos maior que tudo isso aqui, para gravar coisa de 30 segundos. Temos o famoso vídeo dos irmãos Lumière, que eles colocaram uma câmera na frente de uma saída de uma fábrica, onde pessoas saíam e eles gravaram isso, e isso foi o filme na época, né? E os cinemas, quando começou a ser exibido, teve essa cultura onde pessoas se reuniam em um lugar para assistir um filme. O cinema surgiu com os vaudevilles, as salas de cinema, né? O que são os vaudevilles, esse nome tão chique, rústico? Vaudeville nada mais é do que um clube que surgiu em 1880 e foi até 1930. Eles eram clubes poéticos, onde artistas se apresentavam para o público. Então tinha poesia, a pessoa recitava um poema, tinha mágica, palhaço, músicos se apresentando, e no meio disso tudo era exibido um filme para a plateia. Um filme de no máximo, chutando alto aqui, hein? No máximo de 5 minutos. Ou seja, esse vídeo que eu estou fazendo agora, provavelmente ele é muito maior do que os vídeos de vaudevilles que eram passados antigamente. Então imagina, você está num show, no espetáculo, você está assistindo, daí no meio tem um filmezinho. E as pessoas ficavam assim, interessadas, impressionadas assistindo esses vídeos, porque justamente era uma foto em movimento. Eles só tinham acesso antes à foto, não ao movimento da foto, certo? E daí você fala, mas como que eram os vídeos exibidos nos vaudevilles? Eram coisas bem simples, eram filmes muito simples. Por exemplo, tem um vídeo que é o lutador de boxe, que é justamente uma luta de boxe. Então temos luta de boxe, temos uma criança brincando com o avô na mangueira, no jardim, onde cata e joga água no vô. Tem vídeo de pessoas saindo de fábrica. Tem um filme muito famoso que é dos irmãos Lumière, que há uma lenda por trás dele, em que eles colocaram uma câmera perto de um trilho de trem e o trem vem em direção à câmera. E há o boato, o grande mito por trás, em que as pessoas que estavam assistindo a esse filme na época, a reação deles foram sair correndo para fora do vaudeville de medo, pensando que um trem estava vindo na direção deles. Óbvio que isso tudo é um boato, é uma especulação que não aconteceu, as pessoas assistiram normalmente, lógico, se impressionaram, porque era uma foto vindo na direção, um trem vindo na direção. Talvez aí nós temos a nossa primeira impressão do que é um cinema 3D. Hoje em dia você assiste um filme, o cara faz assim, ó. Pois é, muito antigamente, eu tô falando em coisa de 1900, 1902, 1905. Daí você pensa, os vaudevilles eram abertos para todo o público, todo mundo podia ir. Sim, com muitas aspas, né? Vaudevilles eram clubes eles eram caros, né? Então pessoas de baixa renda não podiam ir
assistir. Não é que não podiam, não tinham dinheiro, tinham outras preocupações na cabeça. E aí surge junto com os vaudevilles os famosos Nickelodeons. Aí você fala, ah, é aquele canal de TV onde passa Bob Esponja e tudo mais? Não. Aquele canal de TV tem um nome, não sei, preciso pesquisar, mas acredito que ele tem um nome justamente inspirado nos Nickelodeons, que eram os clubes de vaudevilles para pessoas com baixa renda. Por que esse nome Nickelodeon? O que isso significa? É que a entrada para o clube custava apenas um níquel, uma moeda de 5 cents nos Estados Unidos. Por isso o nome de Nickelodeons. E o público que frequentava era geralmente, a maioria, era uma população negra de baixa renda. E os vídeos, os filmes passados para essa plateia, esse público, geralmente eram vídeos de policiais bobos e pessoas fazendo brincadeiras e zombando dos policiais, justamente porque, por causa da opressão pessoal, esse público sofria com a polícia na época. E aí você pensa, ah, mas isso aí fez então, a partir daí surgiu salas de cinema e tudo mais. Não, passa um pouquinho mais lento até nós chegarmos ao que as salas de cinema são conhecidas hoje em dia. O cinema, antigamente, o pessoal não é que não via ele como arte, mas ele era muito preso ao que é pictórico. Ah, Gabriel, o que é isso? Tá falando bonito agora? Não. O que é o pictórico? É justamente o quadro, a imagem do quadro ou até mesmo ao teatro. Então o pessoal acreditava que o cinema em si estava envolvido com isso, que era uma extensão do teatro e da fotografia. Até ele se desprender dessas duas artes e se tornar a sétima arte, como é conhecido hoje em dia, houve um processo nisso. Ah, Gabriel, mas o que isso tem a ver com salas de exibições? Simples. Exibidores que tinham as suas salas de teatro, começaram a colocar atrás um fundo branco para exibir os filmes, eles tinham o maior poder do que poderia passar para as pessoas ou não. Ou seja, eles compravam um rolo de filme, ah, mas é um rolinho, é um negócio enorme, é um rolo de filme gigantesco, só para ter noção, um rolo de filme naquela época de 5 minutos dava um negócio enorme assim, porque, como você sabe, o filme, né, ele é justamente foto por foto em movimento. Então imagina tudo aquilo assim, ó, enrolado por 5 minutos, então era algo muito gigantesco. Além de que o material produzido para fazer o filme, a película do filme, ele é um material muito inflamável. Não é à toa que a gente tem a cena clássica do filme Bastardos Inglórios, do Tarantino, em que a personagem, Shoshana, ela bota fogo no cinema nazista. Qual o material que ela usa para botar fogo no cinema? A película de filme. Justamente porque é um material extremamente inflamável. Inclusive, quando ele passa da validade dele, ele tem um tempo de vida, quando ele passa desse tempo de vida, vem um cheiro de acetona, um cheiro horroroso. Eu tenho em casa um que ele fica guardado dentro de um saco preto assim, que se eu abro aquilo, fica cheirando a casa inteira. Só para você ter noção. Então, o que isso quer dizer, Gabriel? Os exibidores de filme, eles tinham o poder do que ia passar para as pessoas. Então eles compravam o que era de mais interesse para as pessoas. O cinema no Brasil começou com esses clubinhos, justamente os vaudevilles ou os Nickelodeons, começou com esses clubinhos onde as pessoas filmavam na rua, começavam a filmar coisas normais do dia a dia e trazia para esses clubes, esses eventos, o rolo e vendia para os donos. Aí que há a questão. Não tinha como fazer cópia do filme. Naquela época ainda não tinha uma tecnologia desenvolvida para fazer uma cópia daquele rolo inteiro de filme. Se gravar já era um baita trabalho, editar então já era um baita trabalho, porque hoje é muito simples, até com o celular você consegue editar, não é tão simples assim, mas você consegue fazer o simples, que é cortar e colar. Antigamente você tinha a película, você vinha com uma tesoura mesmo aqui, ó, pá, cortava, passava uma colinha e colava. Isso aí, se você corta errado, você perdeu o filme. Mas eu posso fazer um vídeo mais pra frente, caso vocês queiram, sobre edição. Como foi o desenvolvimento da edição para vocês, desde o começo, desde com os irmãos Lumière, desde com o Georges Méliès, que é o pai da ficção científica, o cara
que criou os efeitos especiais do cinema. Você já deve ter visto um filme do Spielberg que chama A Invenção de Hugo Cabret. Nesse filme ele conta um pouquinho da história do cinema, mas mais pro lado dos efeitos especiais, como eram feitos os efeitos especiais na época. Lá ele comenta sobre Georges Méliès. Então se você quer entender um pouquinho do que é essa questão de edição, de efeitos especiais no cinema, recomendo esse filme. Esse filme é bem bom. E lógico, deixa aqui no comentário do vídeo, caso você queira que eu faça um vídeo falando sobre isso, deixa um comentário aí, farei mais pra frente. Então os exibidores, eles tinham esse poder, né, de controlar o que as pessoas assistiam ou não, e não tinham como tirar cópia dos filmes. Então eles passavam nas salas de exibições dele, o que a gente chama assim porque não era o cinema, né, que a gente conhece hoje em dia, a sala de cinema. E depois de um tempo que o pessoal enjoou daquele filme, ele vendia para outra pessoa ou trocava por algum outro exibidor. O outro exibidor fala, eu tenho aqui o vídeo da luta, dos dois boxeadores lutando. E você tem o quê? Eu tenho um vídeo da saída da fábrica, o pessoal saindo da fábrica. Vamos trocar? Vamos. Com isso o cinema foi desenvolvendo, a sala de cinema foi desenvolvendo, o formato de filme foi desenvolvendo, né? Passamos da película para o digital e aí chegamos ao ano de 2020. O ano que parou tudo, em que nossa rotina mudou, as salas de cinema mudaram. Com a pandemia do coronavírus foi impossível as pessoas se aglomerarem no cinema para assistir o filme, justamente porque é um vírus respiratório, né? Aí você pensa, Gabriel, mas isso já aconteceu na história, ou é a primeira vez que acontece na história dos cinemas fecharem? Não, desde o início do cinema, nós tivemos eventos durante o mundo que fizeram com que fechassem os cinemas. Vou dar, não globalmente como aconteceu, mas vou dar um exemplo claro disso. O Festival de Cannes. O Festival de Cannes foi muito afetado pelo coronavírus recentemente, lógico, porque eles reuniam mais de 4.000 pessoas num evento em Cannes, na França, que em breve estarei lá, aguardo o que eu estou falando. E Cannes ele sofreu com isso em 1968, porque 1968 foi um ano meio mítico, se quiser dar uma pesquisadinha aí no Google. É um ano que tiveram diversas manifestações ao redor do mundo. E na França, a França não deixou de acontecer essas manifestações. Então, graças a essas manifestações, justamente por questões econômicas e tudo mais, Cannes fechou em 1968 e também em 1939, lá no início da Segunda Guerra Mundial. Cannes ele já tinha iniciado o festival, já tinha começado o festival. Na primeira noite que iniciou, Hitler vai lá e invade a Polônia e começa a guerra. E por conta disso, Cannes fechou e só foi reabrir em 1946. E com tudo isso, com o fechamento dos cinemas dos dias atuais, a indústria acabou perdendo muito, porque não foi só os cinemas que fecharam, foram as produtoras de filme. Warner, Universal, todas elas fecharam, né? Tivemos diversas demissões em massa, diversas. Hollywood soltou um dado o ano passado, em 2020, falando que eles demitiram mais de 4.000 funcionários envolvidos com produções hollywoodianas. Olha o quanto as pessoas foram atingidas. Cannes mesmo passou para ser um festival meio digital, fizeram um festival de Cannes de uma forma digital. O Oscar, que teve agora recentemente, o Oscar do ano passado conseguiu ter antes de fechar tudo, mas esse ano o Oscar foi totalmente diferente das questões de estética. Se você olhar, geralmente era aqueles anfiteatro, né? Ou geralmente eles passam no cinema da Dolby Theatre, que fica ali na Hollywood Boulevard, junto com a Calçada da Fama. Esse ano foi um ambiente muito mais fechado, com poucas pessoas, né? Então nós temos essa mudança de rotina no cinema, na indústria cinematográfica, e há pessoas, as salas de exibições, ou seja, os cinemas, criando sistemas de streaming. Em São Paulo tem um cinema de rua que eu amo, eu sou apaixonado por esse cinema de rua, que é o Belas Artes, o Petra Belas Artes. E o Belas Artes, óbvio que sofreu com o fechamento do cinema, a falta de público, né? Afinal de contas, eles precisam pagar contas, pagar o salário dos funcionários, e ele sofreu com isso. Então, uma alternativa que eles tiveram foi criar um sistema de streaming, assim como o Netflix, assim como o Amazon. Eles criaram um sistema de streaming dele, onde eles passam filmes do catálogo dele e filmes mais antigos também, que eles costumavam passar nos noitões. Aliás,
saudades eternas dos Noitanos. Então é isso, muito obrigado por acompanhar e ficar comigo nesse vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda, fortalece o canal, isso é importante para mim, ajuda eu ir atrás de mais conteúdos para trazer para você. Não esquece de compartilhar, comenta aqui o que você quer saber para o próximo vídeo. Ah, Gabriel, o que vai ser o próximo vídeo? Vai ser o vídeo passado, você deu um resumo sobre o terror. Esse você falou sobre a reabertura do cinema. Pois é, gente, eu sou muito flexível, então caso você tenha algum tópico, alguma coisa relacionada ao cinema, ao audiovisual que você queira que eu traga aqui, por favor, comente aqui, vou adorar ler os seus comentários, te responderei, deixarei o likezinho no seu comentário. Compartilhe o vídeo, ative o sinal para você saber o que vai acontecer no próximo vídeo. Não esqueça, próximo vídeo eu tenho algo planejado, lógico, se você comentar algo que você queira ver, poderei fazer o seu primeiro, mas já tenho algo planejado, melhorzinho ali, uma surpresinha para vocês no próximo vídeo. Bom, até lá, não esqueçam, bebam café, água também é importante, mas cinema com café dá mais gosto, né? Até mais.